Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, queria pedir desculpas pelo atraso de hoje. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, o meu computador travou e a transmissão atrasou bastante, então peço mil desculpas pelo atraso, né? Sem mais delongas, então, dado o atraso, o estudo de hoje, que é Progredindo em Humanidade, ele é por conta da nossa irmã Gisele, e a leitura de hoje, ela é do livro Passo a Passo, né, do irmão José. O texto Os que Avançam. O homem é chamado à convivência interpessoal. Isto é da lei. Mas o seu despertar é individual. E isso também é da lei. É natural que quantos se adiantem se sintam sozinhos. Experimentam certa integração com a vida, mas não se furtam à solidão. No horto, o Cristo derramou solitárias lágrimas. Exceto João, nem os companheiros mais próximos puderam estar com ele ante o holocausto do madeiro infamante. Os que se acomodam na retaguarda não poupam os que se atrevem a dar um passo além. Preparam-lhes cruzes, acendem-lhes fogueiras. Mas os que avançam não mais desejam retroceder. Transformam-se eles mesmos em tochas vivas da luz do ideal que propagam. Mártires em cujos ombros a verdade se apoia, para ainda mais revelar-se. E quanto mais se doam, mais possuem. Quanto mais se consomem, mais se universalizam. Então, meus irmãos, vou passar a palavra agora para a Gisele, para que a gente possa começar o estudo de hoje. Gisele, boa noite. E mais uma vez, mil desculpas pelos problemas técnicos, são os imprevistos de estudos online, né? Se a gente tivesse presencial, ia falar, o som pifou, ou a luz queimou, então, às vezes essas coisas ainda acontecem, tá? Então, bom estudo, a palavra é toda sua. Sem problema nenhum, é uma alegria poder estar aqui, estar com vocês essa noite. Essas coisas acontecem, nós temos que compreender, entender e aceitar. É assim que é para ser, né? Então, nós não vamos desperdiçar nosso tempo, nós vamos começar nosso estudo, lembrando sempre que todas as coisas são para ser faladas, pensadas, discutidas e entendidas. Não há nenhum assunto que não nos é permitido pensar sobre ele. Essa é a alegria da doutrina que abraçamos. É por isso que estamos aqui de coração aberto, para trazermos um pouco daquilo que pensamos sobre o que é progredir em humanidade. Quando a gente fala em humanidade, sempre nos vem à mente aquela massa compacta de pessoas que caminham num progresso constante e comum a todos. Só que quando vamos lembrar, né? Porque nós temos que lembrar que somos espíritos de múltiplas vivências, começamos a pensar que humanidade não é massa compacta. É sim um conjunto de muitos irmãos que trazem em sua bagagem diferenciais que podem ser fundamentais no se colocar perante a vida. Então, quando a gente fala em progredir em humanidade, é muito mais do que o simples progresso intelectual, material e até mesmo o moral. Cada um vai progredir ao seu tempo. Cada um vai ter os ensinos e as vivências que compõem os seus espíritos. Então é por isso que é importante a gente pensar não nessa massa compacta, mas na individualidade que existe em toda a humanidade, que existe em todos os seres, olhar único sobre cada pessoa, sobre a sua trajetória, sobre a sua vivência, sobre os seus aprendizados. Porque é muito comum a gente dizer assim para aquele que está ao nosso lado, e isso quanto mais próximo ele estiver de nós, mais vamos exigir dele.
o comportamento perante todas as coisas que nós temos. Vamos exigir que ele faça como nós imaginamos, que ele aprenda, que ele se manifeste, que ele se coloque como a nossa vivência. E quando nós pensamos que somos seres únicos, criados por Deus simples e ignorantes, e que à medida que vamos desenvolvendo a nossa capacidade de pensar e olhar e examinar todas as coisas, é que vamos adquirindo um maior conhecimento e aprendizado. E para cada um vai ser de uma forma. E se a gente pensar que o homem está na Terra somente há 200 mil anos. Aí a gente pensa, nossa, 200 mil anos são muitos anos. Mas para uma vida, para um ser, para um espírito, é pouco tempo. É pouco tempo de um novo olhar, de um novo pensar. E se pensarmos ainda que estamos na Terra da forma que conhecemos, há mais ou menos 50 mil anos. Ou seja, desses 200 mil que estamos aqui, 50 é que estamos mais próximo da característica que temos hoje, do cérebro que temos hoje, do corpo que temos hoje. Ou seja, mais intensificadas nossas vivências. Só 50 mil, um quarto do tempo de que estamos aqui. Olha como o desenvolvimento humano requer tempo, requer aprimoramento, até mesmo do aparelho físico que estamos. Olha como tudo isso requer uma organização de nós mesmos, um aprender consciente, para que seja realmente conhecimento, não somente instrução. Então, o caminhar humano, o caminhar da humanidade, o caminhar do ser, precisa ser valorizado. E às vezes a gente se coloca contra etapas anteriores que tivemos, olhando para nós lá atrás, com os olhos de hoje, ou olhando para os nossos irmãos que ainda estão encaminhadas um pouco mais atrasadas e que não nos cabe julgar, por quê? Mas que estão com olhares um pouco mais diferentes do que a gente tem e sobrecarregando-os de julgamentos. Então, crescer em humanidade, que é a nossa proposta de hoje, é crescer no olhar mais humanizado. É crescer na forma que vamos encarar os nossos irmãos nessa grande trajetória que nós temos. Com certeza, se buscarmos a nós mesmos daqui a alguns anos, hoje, no dia 23 de julho, se eu olhar para mim, daqui uns 20 anos, olhar para mim hoje, eu vou falar, nossa, como ela errou, não era nada daquilo. Porque lá na frente eu vou ter um conhecimento a mais, vivências a mais, experiências a mais, que me farão mais consciente perante a tudo. Mas isso é lá na frente. O que eu tenho que viver hoje e aprender hoje tem que ser hoje. Lembramos aqui que aquele que vive sempre à frente, sem viver o hoje, cria o sentimento de ansiedade. E isso não é bom, porque eu não vivi nem o hoje e não conseguirei viver amanhã, porque eu não construí. O meu amanhã é construído agora. Então, essa trajetória da humanidade tem que ser valorizada como um aprendizado. Mas chegamos aqui a um momento, né? Estamos num momento onde, como nos diz lá o caminho da luz, né? Estamos no momento, está aproximando o momento em que se efetuará a aferição. E a gente fica pensando, nossa, agora nós vamos ser julgados. Não é ser julgado. Seremos aferidos naquilo que a gente já pode, naquilo que a gente já conhece, naquilo que já fizemos de bom.
naquilo que já erramos. Mas quem vai fazer essa aferição? Será que temos sim alguém lá para me julgar, me mostrar onde eu errei, mostrar o que eu preciso melhorar? Não, não teremos alguém nos apontando os dedos. Seremos nós mesmos, na nossa consciência mais aclarada, que olharemos para nós e buscaremos aquilo que fizemos, com qual intenção, que resultado conseguimos. É um crescimento de nós mesmos. A partir do momento que eu peso e meço tudo aquilo que eu fiz com a intenção que eu fiz, há um crescimento de entendimento. Entendimento de nós, entendimento da proposta das nossas encarnações. Então, em A Caminho da Luz, nos é falado, está chegando o momento de ser aferido, onde todos os valores vão ser aferidos, onde ressurgirão energias criadoras para o mundo novo. Porque quando eu olho para mim e vejo o que eu já realizei, qual a intenção, eu percebo o quanto eu ainda posso realizar, o quanto eu preciso realizar, eu comigo mesmo. Eu vou buscar em mim essa mesma força, essa força para construir o novo. Por isso que ele diz, surge, ressurge energias novas, criadoras para o mundo novo. Mas se eu não paro e não olho para mim, buscando crescer, se eu acho que o que eu já desenvolvi já está bom, como eu vou alçar novos voos? Como eu vou querer algo novo? Como que eu vou planejar algo melhor se eu ainda não me conheço? Por isso é importante essa autoavaliação. Não é avaliar o outro naquilo que ele já fez. É me avaliar naquilo que eu já fiz. Os meus sentimentos, as minhas reações, o quanto eu já consigo construir de bem. Quando eu faço esse retorno e essa avaliação, eu já consigo perceber aonde eu preciso trabalhar. E continua lá em A Caminho da Luz. É natural que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações. Houveram momentos em que a gente ainda estava preso a algumas questões religiosas, místicas, sentimentais, que nos paralisavam. Mas quando a gente começa a conhecer mais, quando começa a evoluir um pouco mais, vão surgindo novos patamares. Desaparece essa parte mística, né? Desaparece tudo isso e a gente busca novos ciclos evolutivos. A gente olha com mais vontade. A gente percebe que nós somos seres mais capazes. Se nós olharmos os homens anteriores, eles não sabiam o quanto a gente sabe do nosso próprio cérebro hoje. Eles não sabiam as potencialidades que o espírito tem. Eles nem sabiam, muitas vezes, que a alma sobrevivia à morte do corpo. Hoje, nós já temos essa consciência. Já temos a consciência que não chegamos aqui sem nada saber. E que não partimos esquecendo tudo. Que esse aprendizado é contínuo. Esse aprendizado é crescente. Esse aprendizado me leva cada vez mais à felicidade que eu tanto quero e que eu tanto preciso. Então, olha quanto a gente já avançou em conhecimento de nós mesmos. Quanto a gente já buscou de evolução de nós mesmos. Porém, existe um fator que precisamos, a partir de agora, buscar, que é o conhecimento do outro. Mas não o conhecimento do outro como forma de apontar os nossos dedos para os nossos irmãos.
Nós sabemos que estamos aqui na terra de passagem, mas sabemos que aqui nós vamos retornar. Que a cada um será dado segundo a sua obra. Não foi assim que o Cristo disse? A cada um segundo sua obra. E André Luiz nos diz assim lá no livro Espírito da Verdade, no capítulo 55, ele fala assim pra gente: não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Então a gente tem que olhar para o outro não como forma de apontá-los, mas como forma de ajudá-los. Porque quando formos aferir o que fizemos ou não, a lei de Deus que está dentro de nós, ou seja, nós vamos procurar aquilo que fizemos, a lei de Deus que está dentro de nós vai observar não aquilo que a gente olhou nos outros, não aquilo que a gente procurou nos outros, mas aquilo que nós fizemos. Nós podemos ter muito conhecimento, mas o que fizeram desse conhecimento? Esse conhecimento serviu para auxiliar e consolar? Esse conhecimento foi traduzido em obras? A gente lembra de Tiago, né? A fé sem obras é morta. Esse conhecimento, essa fé que você conseguiu levar para alguém? Você conseguiu buscar aquele irmão que estava perdido? Você conseguiu trazer o conhecimento que consola para ele, a liberdade que ele precisa, com responsabilidade? Ou esse conhecimento ficou dentro de você sem nada ser utilizado? Ou esse conhecimento serviu para que você julgasse o outro por não fazer? Aí a gente pensa, né? Todas as passagens do Cristo, o Evangelho de Jesus. Muitas vezes a gente fala assim: é lindo, é maravilhoso. As suas histórias são consoladoras, me enchem de harmonia, me trazem esperança, me mostram dias melhores. Ah, se eu vivesse na época de Jesus para ser curado pelo Mestre. Lembramos dessa passagem como algo maravilhoso. E o Espiritismo vem nos mostrar que não existe maravilhoso nem sobrenatural. Existe o belo. E aí a gente fica pensando, por que então a gente diz que o Evangelho é maravilhoso? Porque enquanto eu digo que o Evangelho é maravilhoso, claro que quando a gente usa isso como forma de expressão, tudo bem. Mas quando eu falo com intenção, quando eu digo que o Evangelho é maravilhoso, eu estou dizendo que ele é algo distante, que não precisa ser vivenciado. Eu vejo, acho maravilhoso, consolador, e lá ele está, longe de mim. Mas quando eu trago esse Evangelho para dentro de mim e percebo que eu preciso com ele trabalhar, ele deixa de ser maravilhoso para ser vivência. Eu começo a buscar nesses ensinos aquilo que faz sentido para mim. Eu não vou conseguir mais ler, por exemplo, uma carta de Paulo e dizer: Paulo disse isso para aquela comunidade. Paulo disse isso para mim. Jesus disse isso para Filipe, para João, para Mateus. Não, Jesus disse isso para mim. E aí a gente começa a pensar naquelas figuras que estiveram com o Cristo, o quanto eles representam na minha vida, o quanto eles querem me fazer crescer em humanidade. Crescer como ser humano, porque crescer em humanidade é crescer como ser humano. O ser humano é aquele que olha o outro como irmão. É aquele que olha o outro como a quem ele pode auxiliar.
Não como alguém distante que está no seu caminho atrapalhando, mas aquele que foi colocado para ser auxiliado ou para auxiliar. Quantas vezes eu necessito e não sou auxiliada? Quantas vezes eu necessito e não me permito auxiliar? Então, quando a gente pensa na figura de Pedro, a gente sempre diz, né? Pedro, aquele que negou 3 vezes o Cristo. E ficamos nisso. Mas se nós pensarmos em nós, quantas vezes estamos negando o Cristo? Pedro teve a alegria de negar só 3 vezes. Nós negamos o Cristo muitas vezes. Quando olhamos a dor do outro e não nos compadecemos. Quando percebemos a tristeza no irmão e dizemos ele está se reajustando com algo que ele fez e por aí fica. Não fazemos nada para aliviar a sua dor. Nós negamos o Cristo quando percebemos que podemos fazer uma prece para aquela pessoa que está sendo rechaçada. Ah, mas ela é errada. Ela está cometendo erros. Sim, mas vamos fazer preces para que ela tenha força de vontade para sair do erro que comete. Vamos parar de negar o Cristo para aquele que nos chega e a gente diz que não tem tempo. Aí a gente pensa na mulher acusada de adultério, que muitos queriam apedrejar. E a gente pensa, é algo da lei, da sociedade daquela época. E a gente lembra do Cristo perguntando, cadê aqueles que queriam te apedrejar, que te condenavam? Eu também não te condeno. E a gente lembra que nós, às vezes, apedrejamos nossos irmãos, sem escutar a proposta do Cristo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente busca no Evangelho esses exemplos, como o do filho pródigo, que sai, pede a sua parte da herança e vai para o mundo, e se diverte, e faz o que quer, e depois ele volta, pedindo auxílio, pedindo abrigo. A gente lembrar quantas vezes a gente julga aquele que pede a sua parte e sai pelo mundo. Mas será que a gente também não está fazendo isso? Me dê a encarnação, vou para o mundo. E chega aqui, a gente erra. E quando a gente volta, a gente pede abrigo. Muitos nos julgam pelos erros somente. O filho pródigo pode ser aquele que volta para o mundo espiritual, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que errou. E nós temos que ser aqueles que estivemos no seu caminho, não colocando obstáculos ou levando ele à queda, como muitos daqueles que ele encontrou, mas aquele que um dia virou e falou, volta para a casa do seu pai. Vá ter junto com ele. Lá você tem abrigo e consolo. Faça o bem, porque voltar para a casa do pai não é só desencarnar. É voltar à rota correta dos nossos passos. Então, progredir em humanidade é quando a gente percebe que a lei do progresso, ela é para todos nós, não só para aqueles escolhidos, mas para todos aqueles que estão conosco caminhando na Terra. E se existe 2 asas no progresso, como diz Emmanuel, lá no Consolador, né, da 204, se existem 2 asas, o sentimento e a sabedoria, a gente precisa se elevar e progredir, não só intelectualmente, mas no sentimento. E o sentimento é que eleva a moralidade. E aí a gente pensa, né? Que Jesus nos disse a todo tempo, o que fizer a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. Estará fazendo a mim. E muitas vezes a gente esquece de olhar para aquele que está do lado. Esquece de olhar para aquele que sofre
em silêncio, porque a gente está tão acostumado com o burburinho do mundo, com as reclamações de tantos, que a gente esquece de olhar o silêncio de muitos. Quando a gente começa a prestar atenção nos silêncios e auxiliar aquele que sequer reclama conosco, estamos aí com sentimentos mais aflorados, o olhar mais sensível, a escuta mais sensível, para aquelas dores invisíveis do mundo. Quando a gente começa a olhar as dores invisíveis do mundo, aí sim, estamos grandiosos em humanidade. Se pensarmos, quando Jesus era questionado, ele falava, mas muito ele ensinava em silêncio. Nas suas ações, junto àquelas pessoas sofridas, muito, como diz João, muito ele ainda fez, só que não caberia no mundo esses registros, porque muito do que ele fez não foi falado, foi sentido. Quando ele cura sogra de Pedro, impondo as mãos, ele não diz nada. Ele impõe as mãos, tira-lhe a febre, como está no Evangelho, e ela prossegue servindo a todos. E aí pensemos o que o Cristo tinha de diferente de nós. Claro, muitas coisas, mas sobretudo essa humanidade que via a necessidade do outro. E essa humanidade que também não passava por cima do desejo do outro. Tanto é que quando ele encontra o cego Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aí a gente, na nossa pequenez, pode pensar assim, mas ele era um cego? É claro que ele queria ver. Jesus sabia que ele também precisava ver. Também. Precisava de muito mais, muitas outras coisas. Mas também precisava ver. Poderia o Cristo, se fôssemos nós ansiosos como somos, já curava a visão do cego Bartimeu. E por fim, acabou, tá ótimo. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu sei do que você precisa, mas você, o que quer? Isso é crescer em humanidade. É saber respeitar o outro naquilo que ele quer. Ah, mas ele está sob a minha responsabilidade, eu tenho que resolver. Enquanto ele estiver sobre a sua responsabilidade, você tem que atuar sim junto a ele. Pensemos aí nos pais, mães, avós, tios, que assumem essa responsabilidade de encaminhar um espírito na terra. Uma grande responsabilidade. Porém, tem que ter a sensibilidade de perceber o que aquele espírito já precisa, já pode, já consegue, incentivar o que ele precisa desenvolver e domar as más tendências. Crescer em humanidade é olhar para o outro e poder auxiliar naquilo que o outro precisa. O Cristo nos trouxe esse ensino, nos trouxe esse conhecimento profundo. E aí a gente fica pensando, mas parece que esse progresso da humanidade às vezes nos atordoa. Mas por que isso? Porque quando pensamos no progresso material. Esquecemos que para que o progresso material, para que a gente cresça, né, materialmente, nas tecnologias, na forma de medicamentos, que é preciso, é fundamental. O cérebro humano foi feito para pensar, para desenvolver, para criar. Nós somos espíritos que estamos aqui para criar. Porém,
se eu não faço também meu progresso moral, muitas vezes eu vou exacerbar no progresso material. Eu vou exagerar nas propostas materiais. E nós sabemos que quem cria, cocria, vamos dizer assim, a parte material é o homem. E se o homem tem sua má tendência, se o homem não é moralizado, muitas vezes ele vai criar algo que pode ser o mal para todos nós. Pensemos que é o mesmo princípio de que faz uma tomografia que consegue auxiliar a nossa saúde, que foi algo revolucionário para todos nós, é o mesmo princípio que cria bombas, que é destruidor para todos nós. Então, se esse homem não crescer em humanidade, em ser humano, ele vai criar com essa capacidade de desenvolvimento que estamos tendo, com esse progresso material que estamos tendo, com esse progresso intelectual que estamos tendo. Se nós não crescermos também na moralidade, nunca vamos olhar nossos irmãos naquilo que eles precisam. O Cristo, um ser puro, com certeza tem a parte intelectual muito desenvolvida. Sabemos que é assim os espíritos puros. Porém, a diferença que trazia a simplicidade que o Cristo demonstrava para todos nós era crescer também no moral. Era ser moralmente desenvolvido e saber que o conhecimento que ele tinha era para criar o bem. Era para trazer o bem para todas as pessoas. Por isso Kardec nos diz, lá no comentário da 785, que existem duas espécies de progresso. Um progresso que é o intelectual e um progresso que é o moral. E nem sempre ele anda lado a lado. Ele nos diz que entre os povos civilizados, o primeiro, que é o progresso intelectual, tem recebido no decorrer do século todos os incentivos. A gente pode perceber as tecnologias, como tem desenvolvido. Nesse momento da pandemia, como esses computadores aceleraram os seus processos. É todo dia saindo uma novidade, saindo um aplicativo, saindo uma proposta, um programa diferente. Nós percebemos isso. E por que a gente fala agora, nesse tempo da pandemia? Porque antes existia, mas nós não tínhamos tempo para perceber. Nós tivemos um tempo a mais para perceber. Então, nós incentivamos muito esse progresso. Mas o segundo falta muito para estar nesse nível de incentivo. Porque o segundo é tido como fraqueza. Ah, mas ele é muito bom, por isso que todos aproveitam dele. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa muito simples, muito boa, muito cordata, ela é desincentivada a ser assim. Não, porque você tem que ir lá, você tem que falar mesmo. Não, porque você tem que ir lá, você tem que brigar mesmo por aquilo que você quer. Sendo que nós não percebemos que usamos brigar, debater de uma forma ríspida. Não que você tenha que deixar passar todas as coisas. Você precisa sim alertar, você precisa sim se colocar, você precisa sim se expor, mas não precisa ser de uma forma ríspida. Não precisa ser de uma forma agressiva. Existem 1000 formas de você acionar o outro. Temos formas educadíssimas, temos formas cordatas de chegar para o outro e dizer como você gosta ou não. O próprio Cristo dizia, seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas não precisa de entrar em embates, porque quando a gente entra em embate, a gente não está ali desenvolvendo a humanidade. A gente está desenvolvendo a separação do homem. Vamos criar lados, propostas diferentes, uns vão abraçar um lado, outros o outro.
Então, quando a gente percebe que temos esses dois lados a serem desenvolvidos e que um não anda lado a lado, não anda da mesma forma que o outro, mas que são necessários, porque eles prestam mútua ajuda uns aos outros. Porque, igual eu disse, se você desenvolve muito o intelectual, e o moral não acompanha, você pode usar daquilo tudo que você conhece para o mal. E a gente sabe que o que é o mal? É a ausência do bem. É quando a gente não consegue utilizar de toda a nossa potencialidade espiritual para fazer o bem, sendo que fomos criados para isso. Fomos criados para trabalhar e fazer o bem. E não é aquele trabalho que nos traz exaustão. É um trabalho que nos traz contentamento. E nós somos livres para escolher. Escolher aonde vamos atuar, mas também somos responsáveis por tudo que criarmos a partir daí. Nós somos tão livres que muitas vezes a gente resolve que não vai fazer nada. A gente vê o outro, a gente vê a possibilidade de auxílio, a gente sabe que é irmão como nós, humano como nós, que está aqui para desenvolver como nós, e resolvemos que não vamos fazer. Resolvemos que não vamos olhar. E isso nos é permitido, porque temos o livre-arbítrio. Porém, como somos crianças espirituais ainda, não sabemos utilizar desse livre-arbítrio e escolhemos muitas vezes o lado mais errado. E ao escolhermos o lado mais errado, arcamos com dores muito maiores. Arcamos com dores que realmente nos chegam para nos devastar intimamente. E aí a gente percebe quem criou toda essa situação que estamos passando agora. Nós mesmos. Ah, mas eu fiz sempre o bem, mas de alguma forma eu estou envolvida neste processo, porque senão aqui não estaria neste momento. Se estamos todos nós encarnados agora, passando pela mesma situação, que é a forma que Deus tem para que tenhamos o reajuste necessário. Não é Ele que manda nenhuma dor. Nós que buscamos as dores. Mas esse momento, todos nós estamos envolvidos. Todos nós estamos aqui. E lá no céu e inferno nos diz exatamente isso. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior atividade, com mais ou menos negligência, dependendo da sua vontade. Acelerando ou retardando o progresso e, consequentemente, a felicidade. E aí a gente pensa, seremos felizes quando toda a humanidade estiver feliz. Porque a reencarnação, ela vem justamente nos mostrar isso. Cada vez que eu encarno, por mais que eu repita o núcleo familiar, sempre será agregado algum outro espírito a essa família. Seja pelos laços consanguíneos ou não, em algum momento da minha vida eu vou encontrar um outro espírito e com ele viver uma certa situação. Todas as vezes que eu reencarno, amplia-se a minha família. Amplia-se a ideia da família espiritual. E com essa ampliação, com essa questão mais ampla de todos os espíritos estarem juntos, unidos e querendo o progresso e querendo estar próximos, eu vou criando uma família universal onde todos para mim importam profundamente. É essa a ideia da humanidade. Essa é a ideia de progredir como humanidade. É um dia eu olhar a todos como o irmão mais amado, como o irmão que mais
quero que ver feliz, como aquele irmão por quem eu vou trabalhar intensamente. Mas eu não tenho que trabalhar pela minha felicidade, sim, mas eu nunca serei feliz se eu estiver com um irmão meu infeliz. A dor do outro vai me tocar profundamente se os meus sentimentos estiverem amplos, estiverem trabalhados. E aí eu encarno muito pelo amor, não mais tanto pela dor. Aí a gente lembra daqueles espíritos que encarnaram na Terra por amor aos seus irmãos, por querer ver bem aqueles que lhes eram afeiçoados. E quando aqui estavam, fizeram bem a tantos outros que nem em sua trajetória estavam. Esse é o bem que a gente quer, esse é o progresso que a gente quer, esse é o crescimento que a gente quer. A humanidade pode crescer em números, a humanidade pode crescer em conhecimento, a humanidade pode crescer em possibilidades, mas o crescimento real que a gente quer é do espírito. É pensar que o progresso é lento. Ele é lento. A codificação nos diz, o progresso é contínuo e lento. Mas ele nunca cessa. Não há aquele que, progredindo um pouco no sentimento, progredindo um pouco em espírito, retroage. Não existe retroagir na vida do espírito. Não existe retroagir na sua proposta de bem. O bem que você já conseguiu alcançar com firmeza, com realidade, com certeza, esse você não perde mais. Quando a gente pensa assim, essa pessoa era tão boa e não é mais, é porque ela ainda não era. Ela estava num esforço de ser. Foi um grande trabalho, mas num certo momento ela caiu. Então ela ainda não era. Ela está no caminho de ser. Agora, aquele que já é, né? Aquele que já é amoroso, aquele que já é justo, aquele que já é bom, este não cai mais. É isso que a gente quer no mundo. E aí a gente pensa, estamos chegando aí nas novas eras, né? Novas eras. Novas eras porque a nova era da terra material e a nova era do espírito. Então estamos chegando aí na nova era espiritual. O que é isso? É este homem que vai sair de si, vai sair somente de si e olhar ao redor com mais clareza. Vai perceber que mesmo que ele não consiga realizar grandes obras, ele vai abraçar profundamente a obra que ele já consegue. E ele vai fazer as grandes revoluções. Por isso que muitos acreditavam que as revoluções viriam do globo. Mas, na verdade, a revolução vem do espírito, né? E aí, para a gente pensar, a influência do espiritismo nesse momento é muito grande. Porque ele traz aquele movimento libertador. Libertador das consciências, libertador do olhar, me permite estar próximo ao outro sem o julgamento de quem quer que seja. Ele me permite ter a consciência liberta para fazer pelo próximo. É muito instigador quando a gente começa a conhecer todas as verdades do espírito. E aí, independente da religião que a gente tiver, se a gente estiver na proposta do bem, isso já é um avanço. Mas o espiritismo nos traz uma maior clareza. Clareza do meu potencial espiritual, porque aí eu percebo que a caridade não é só dar a matéria, é doar-se em espírito, é doar-se em prece, em vibração, é doar-se em sentimento. Eu começo a perceber
que o Espiritismo me traz a consciência, me cria grandes horizontes, novos horizontes, porque ele me mostra que crescer em humanidade é crescer em todos os setores, mas principalmente crescer no setor do sentimento. Crescer querendo elevar o outro. Crescer consolando o outro. Crescer nos potenciais que o meu espírito tem, que o meu espírito traz, mas que precisa ser desenvolvido. As leis de Deus estão em nós, mas precisam ser desenvolvidas e vividas. Elas não podem ficar guardadas dentro de nós. Então ele nos traz esse movimento redentor, né? Que a gente diz, esse movimento que vai me libertar. O Espiritismo transforma o coração quando ele nos mostra que não basta eu ter todo o conhecimento. Se eu não tiver a caridade em ação, se eu não tiver a obra, eu serei apenas uma enciclopédia do bem, não um ser do bem. Eu serei apenas conhecimento de uma verdade que liberta, mas não serei a verdade que liberta. Quando a gente pensa no Espiritismo, a gente pensa que nós somos os divulgadores do Espiritismo. Muitos olham para nós e pensam, o que o Espiritismo é? Ah, eu conheço um espírita, é assim, assim, assim. São pessoas boas. Mas se eu for amar espírita, que leva o espiritismo sem muita consciência, o que vão dizer que é o espiritismo? Então, quando eu cresço em humanidade, eu cresço também na grande proposta espírita, que é caridade, que é amor, que é respeito mútuo, que é olhar o outro como meu irmão, que é ser civilizado, mas não só nos modos, mas no sentir, que é ser aquele que faz vibrar nas fibras mais íntimas, uma fonte de água viva, faz vibrar em nós aquela vontade de fazer o bem, sem olhar a quem estamos fazendo, que faz jorrar de nós a vontade de auxiliar. Esse é o ser que conseguiu crescer em sua humanidade, que não paralisou entre aquilo que ele ouve e vê, mas que ele se entrega. E aí, só para a gente terminar, a gente tem que lembrar de Francisco de Assis, quando ele diz que ele quer ser instrumento da paz, que ele quer ser o instrumento do amor, que ele quer ser o instrumento do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria, da luz. Que ele possa mais fazer pelo outro, quando ele diz que eu console mais do que seja consolado. Que ele possa fazer mais pelo outro, quando ele fala que eu seja mais que eu compreenda mais do que eu seja compreendido. Que eu possa amar mais do que ser amado. Que eu possa perdoar mais intensamente do que eu sou perdoado. Porque nessa ação pelo outro, mais pelo outro, é que a gente vive, é que a gente cresce. Quanto mais bem para o outro eu fizer, mais vivo como espírito eu sou. Mais bem eu recebo, mais feliz eu serei. Então que nós possamos ser mais humanos, mais pelo outro. Não que não sejamos também por nós, porque temos que aprender a amar a nós mesmos para amar o outro. Mas que já tenhamos feito esse caminho de nos conhecer, de nos entender, para que a gente possa fazer mais claramente pelo outro, sem querer de troca
nenhum outro bem que não a felicidade que todos nós estamos destinados. Então, meus amigos, agradeço muito a vocês por essa noite, essas reflexões que tivemos juntos. Agradeço a todos de Rio Pomba, do SECAC, que Deus abençoe a todos vocês, que seus lares sejam repletos de luz, paz e que a humanidade faça parte da nossa vida. Muito obrigada a todos. Seu som está fechado. Para variar. Vivo fazendo isso nas minhas aulas também. Não tem problema, não. Gisele, muitíssimo obrigado em nome de todos. Obrigada a vocês. Apesar mais uma vez, pedir desculpa pelo atraso, pelos probleminhas técnicos, e esperamos que nós consigamos aplicar um pouco mais esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Um passinho de cada vez, que a gente consiga realmente aplicar. Eu acho que a grande dificuldade é realmente internalizar esses conceitos para conseguir aplicá-los adequadamente. É verdade. Quando a gente busca felicidade, a gente quer primeiro para a gente, né? E muitas vezes a gente percebe que fazer o outro feliz é o que nos traz felicidade. É o caminho disso, sim. Porque realmente falta-nos a compreensão adequada, a percepção do nosso papel real nesse processo, né? Então, mas é consolador saber que nós vamos aprender. Vamos sim. Né? Todos nós temos grandes exemplos e temos dentro de nós uma vontade que já está ali guardada, a gente só precisa ativar. Exato. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Queria dar boa noite para os demais e informar que sexta que vem o estudo é sobre responsabilidade da Marion sobre esperança, que também é um tema que precisamos urgentemente cultivar dentro de nós. Então, gente, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.